Você sabia que a verdadeira fé cristã quase foi destruída por uma heresia? São Cirilo de Alexandria, um gigante da fé, desafiou e derrotou adversários poderosos para proteger a verdadeira doutrina. Mas o que ele fez realmente vai te surpreender. Descubra como suas ações moldaram o cristianismo e o que você pode aprender com essa luta épica. Fique até o final para uma oração poderosa que pode transformar sua própria fé. Não perca! Imagine você nascer em uma família com uma rica tradição de fé, onde cada passo seu é guiado pela esperança de servir a Deus de maneira profunda e significativa. Assim foi a vida de São Cirilo de Alexandria, que nasceu em 370 no Egito. Ele era sobrinho de Teófilo, um influente bispo de Alexandria. Desde muito jovem, Cirilo foi preparado para seguir os passos de seu tio, absorvendo o profundo conhecimento teológico e a fé inabalável que marcaram sua vida. Agora, reflita um momento sobre sua própria vida. Como você tem sido preparado para enfrentar os desafios espirituais e pessoais que surgem diariamente? Cirilo teve uma orientação clara desde a infância, algo que moldou seu caráter e sua missão. E você? Como tem buscado essa orientação? A história de Cirilo nos mostra a importância de termos mentores e guias espirituais que nos ajudem a crescer na fé e a encontrar nosso caminho. Cirilo não apenas herdou a responsabilidade de liderar uma importante diocese, mas também recebeu a missão de defender e promover a fé cristã em tempos turbulentos. Sua educação e formação teológica foram fundamentais para que ele pudesse assumir essa missão com confiança e sabedoria. Pense nas oportunidades de aprendizado e crescimento espiritual que você tem ao seu alcance. Como você pode aproveitá-las para fortalecer sua fé e se preparar para os desafios que virão? Você sabia que Cirilo foi nomeado bispo de Alexandria após a morte de seu tio em 412? Isso aconteceu em um momento crucial para a Igreja, onde questões teológicas profundas estavam sendo discutidas e muitas heresias surgiam. Cirilo assumiu o episcopado com apenas 42 anos, uma idade em que muitos de nós ainda estamos descobrindo nosso propósito. A responsabilidade que recaiu sobre ele foi enorme, mas sua preparação e fé o capacitaram a liderar com coragem e determinação. Olhe para a sua vida. Quais responsabilidades você tem agora? Como você está se preparando para enfrentá-las? Cirilo nos ensina que, independentemente da nossa idade ou situação, Deus nos prepara para as missões que Ele nos confia. Você está se permitindo ser moldado por Deus? Está buscando conhecimento e aprofundamento espiritual para estar pronto quando Deus o chamar? Durante seu episcopado, Cirilo se destacou pela combinação rara de um profundo conhecimento teológico e uma humildade pastoral exemplar. Ele não era apenas um líder de pensamento, mas também um pastor dedicado, preocupado com o bem-estar espiritual de seu rebanho. Em sua vida diária, como você equilibra o conhecimento e a humildade? Como você aplica os ensinamentos de Cristo em suas interações cotidianas? A trajetória de São Cirilo de Alexandria é um convite para refletirmos sobre nossa própria jornada de fé. Ele nos mostra que a preparação, a orientação espiritual e a dedicação são fundamentais para sermos instrumentos eficazes nas mãos de Deus. Ao olhar para sua vida, pergunte-se: como posso ser mais como Cirilo? Como posso me preparar melhor, buscar mais conhecimento e ser mais humilde no meu caminhar com Deus? Cirilo nos deixou um legado de fé, coragem e dedicação. Sua história não é apenas um relato histórico, mas um chamado para todos nós a vivermos nossa fé de maneira autêntica e comprometida. Como a história de São Cirilo pode mudar sua vida hoje? Que passos você pode dar para se aproximar mais de Deus e se preparar para a missão que Ele tem para você? Reflita sobre isso e permita que a vida de São Cirilo inspire você a buscar uma fé mais profunda e uma vida mais dedicada ao serviço de Deus. Após a morte de seu tio Teófilo, em 412, São Cirilo de Alexandria foi nomeado bispo de Alexandria. Pense no peso dessa responsabilidade. Aos 42 anos, você assume a liderança de uma das dioceses mais importantes do Oriente. Alexandria não era apenas um centro religioso, mas também um núcleo de pensamento teológico e debate. A partir desse momento, sua vida não seria mais a mesma. Cirilo, com sua profunda fé e vasto conhecimento teológico, estava preparado para enfrentar desafios e defender a verdade cristã. Agora, reflita sobre sua própria vida. Quais responsabilidades você carrega atualmente? Talvez você esteja enfrentando desafios no trabalho, na família ou até mesmo em sua jornada espiritual. Assim como Cirilo, você pode se sentir sobrecarregado às vezes. No entanto, sua preparação e fé podem ser suas maiores aliadas.
Cirilo enfrentou uma época de grandes turbulências teológicas e políticas, mas nunca desviou de sua missão. Como você pode aplicar essa determinação e fé em sua vida cotidiana? Cirilo não só herdou a liderança da diocese, mas também a missão de proteger e promover a fé cristã. Isso envolvia tomar decisões difíceis e, muitas vezes, impopulares. Pense nas decisões que você precisa tomar. São decisões que impactam não só a sua vida, mas também a daqueles ao seu redor. Como você lida com essas escolhas? São Cirilo nos mostra que, com fé e conhecimento, podemos enfrentar qualquer desafio com coragem e determinação. O episcopado de Cirilo durou 32 anos, um período em que ele se destacou pela combinação de profundo conhecimento teológico e humildade pastoral. Ele não era apenas um líder religioso, mas um verdadeiro pastor, preocupado com o bem-estar espiritual de seu rebanho. Você também pode se perguntar: como posso equilibrar conhecimento e humildade em minha vida? Como posso aplicar os ensinamentos de Cristo nas minhas ações diárias? Cirilo enfrentou heresias, conflitos com outras religiões e desafios internos na Igreja. Sua liderança foi marcada por uma firmeza inabalável na defesa da fé e uma dedicação incansável ao seu rebanho. Em sua vida, você também enfrenta conflitos e desafios. Como você responde a esses desafios? Como você defende sua fé e seus valores diante das adversidades? A história de Cirilo nos lembra que, com coragem e dedicação, podemos superar qualquer obstáculo. A preparação de Cirilo para o episcopado não foi apenas intelectual, mas também espiritual. Ele passou anos estudando, orando e se preparando para servir a Deus de maneira plena. E você? Como está se preparando espiritualmente para os desafios que enfrenta? Está buscando conhecimento e crescimento espiritual? Está se dedicando à oração e à meditação? Cirilo nos ensina que a preparação é fundamental para sermos eficazes em nossa missão. Pense em como a vida de Cirilo pode impactar a sua. Ele assumiu uma responsabilidade enorme em uma época de grandes desafios, e com fé e determinação, deixou um legado duradouro. Quais responsabilidades você pode assumir em sua vida? Como você pode usar sua fé e conhecimento para fazer a diferença no mundo ao seu redor? A vida de São Cirilo de Alexandria é um exemplo poderoso de como a fé, a preparação e a coragem podem nos capacitar a enfrentar qualquer desafio. Ao refletir sobre sua própria vida, pergunte-se: como posso ser mais como Cirilo? Como posso me preparar melhor para as responsabilidades que Deus tem para mim? Que passos posso dar hoje para fortalecer minha fé e minha liderança espiritual? Permita que a história de São Cirilo inspire você a buscar uma fé mais profunda, uma preparação mais sólida e uma liderança mais eficaz em sua vida. Durante seu episcopado, São Cirilo de Alexandria destacou-se por sua liderança firme e defesa inabalável da fé cristã. Pense na situação: você está em uma posição de liderança em um momento em que a fé enfrenta grandes desafios. É necessário ter coragem e convicção para tomar as decisões certas. Cirilo se destacou exatamente por isso, mostrando que é possível ser firme sem perder a compaixão pastoral. Imagine enfrentar desafios tanto internos quanto externos em sua jornada espiritual. São Cirilo foi um defensor fervoroso da fé católica, resolvendo conflitos complexos e enfrentando heresias com determinação. Isso me faz pensar: como você lida com os conflitos em sua vida? Cirilo nos ensina que, com fé e conhecimento, podemos superar qualquer adversidade. Ele sabia que a verdade cristã precisava ser protegida e promovida, e ele não hesitou em agir. Cirilo teve um papel crucial na defesa da doutrina cristã. Ele enfrentou heresias que ameaçavam desvirtuar a fé e não recuou diante das dificuldades. Reflita sobre isso: como você defende seus valores e crenças? Em um mundo onde tantas vozes competem por atenção, é vital permanecer firme na fé. Cirilo nos mostra que é possível ser um defensor apaixonado da verdade, mesmo quando isso significa tomar decisões impopulares. Sua liderança foi marcada pela combinação de profundo conhecimento teológico e humildade pastoral. Ele não era apenas um teólogo brilhante, mas também um pastor dedicado, sempre preocupado com o bem-estar espiritual de seu rebanho. Você também pode encontrar maneiras de equilibrar conhecimento e humildade em sua vida. Como você aplica os ensinamentos de Cristo em suas interações diárias? Cirilo nos inspira a sermos líderes espirituais comprometidos, que não apenas conhecem a doutrina, mas também vivem a fé de maneira autêntica. Durante seu episcopado, Cirilo enfrentou o desafio de resolver conflitos com outras religiões. Ele exigiu que os judeus em Alexandria respeitassem a fé católica ou deixassem a cidade.
Pense na coragem necessária para tomar uma decisão tão firme. Isso me faz questionar: como você reage quando sua fé é desafiada? Cirilo nos ensina que é possível defender a fé com firmeza e amor, mesmo em situações difíceis. Além disso, Cirilo fechou igrejas que não professavam o verdadeiro cristianismo. Sua ação decisiva contra as heresias nos mostra a importância de manter a pureza da doutrina cristã. Reflita sobre como você pode aplicar esse princípio em sua vida. Como você protege e promove a verdade da fé em meio a tantas influências contrárias? A história de Cirilo nos encoraja a sermos vigilantes e proativos na defesa da nossa fé. Cirilo nos deixou um legado de fé, coragem e dedicação. Sua liderança firme e sua defesa da doutrina cristã são um exemplo poderoso de como podemos enfrentar os desafios espirituais de nossa própria vida. Olhe para os desafios que você enfrenta hoje. Como a história de São Cirilo pode inspirar você a ser um líder espiritual mais eficaz e comprometido? Permita que a vida de São Cirilo de Alexandria inspire você a buscar uma fé mais profunda, uma preparação mais sólida e uma liderança mais eficaz. Reflita sobre como você pode aplicar esses ensinamentos em sua vida e como pode usar sua fé e conhecimento para enfrentar os desafios que surgirem. Que a história de Cirilo seja um farol de inspiração e orientação em sua jornada espiritual. Imagine estar no meio de uma crise e ser o escolhido para resolver um problema monumental. Eugênio III foi exatamente essa pessoa em um momento crítico da história da Igreja. Após retornar a Roma e assumir o controle, ele enfrentou uma série de desafios imensos. Pense nas crises que você já enfrentou em sua própria vida. Como você lidou com elas? Eugênio III não só teve que enfrentar conflitos políticos e sociais, mas também a necessidade de restaurar a ordem e a integridade na Igreja. O retorno de Eugênio III a Roma foi um ato de coragem. Ele conseguiu impor a paz, mesmo que por um breve período. No entanto, a paz não durou muito, e em 1146, ele teve que enfrentar novamente o desafio de Arnaldo de Brécia, que exigia a destruição total de Trastevere. Arnaldo estava determinado a desestabilizar a cidade e desafiar a autoridade papal. Pense em como você lida com situações em que, apesar de seus esforços, os problemas persistem. Eugênio III, ao recusar-se a comandar um massacre e fugir, demonstrou a importância de manter os princípios, mesmo sob extrema pressão. Eugênio III atravessou os Alpes e se exilou na França por 3 anos, onde enfrentou um novo conjunto de desafios. Sua escolha de exílio foi estratégica, mas também um sacrifício pessoal. Reflita sobre suas próprias decisões difíceis. Já teve que fazer um sacrifício para proteger seus valores ou seu bem-estar? Como você pode aprender com as escolhas de Eugênio III para enfrentar suas próprias dificuldades? Durante seu exílio, Eugênio III não se limitou a esperar que os problemas se resolvessem. Em vez disso, ele convocou 4 concílios, implementou reformas significativas e trabalhou incansavelmente para defender a ortodoxia e promover mudanças necessárias na Igreja. Esse período de atividade e reforma é um poderoso exemplo de como a adversidade pode ser uma oportunidade para crescer e transformar a situação. Pergunte-se: como posso transformar meus desafios atuais em oportunidades de crescimento e melhoria? A determinação de Eugênio III em promover reformas e defender a Igreja, mesmo quando estava distante de Roma, mostra uma grande resiliência e comprometimento com sua missão. Ele via além das dificuldades momentâneas e trabalhava pelo bem maior. Isso nos leva a considerar: qual é o propósito maior que você está buscando em sua vida? Como suas ações diárias podem contribuir para alcançar esse propósito, mesmo quando enfrenta desafios? A história de Eugênio III é um poderoso lembrete de que, mesmo em tempos de crise, é possível e necessário agir com integridade e propósito. Ao enfrentar problemas complexos e adversidades, ele mostrou que a verdadeira liderança e compromisso não são apenas sobre enfrentar problemas imediatos, mas sobre manter a visão e trabalhar para soluções a longo prazo. Como você pode aplicar essa visão em sua própria vida? Considere como Eugênio III usou seu tempo de exílio e dificuldades para fortalecer sua liderança e implementar mudanças significativas. Isso é um exemplo inspirador de como lidar com os altos e baixos da vida. Reflita sobre como você pode enfrentar seus próprios desafios com coragem e determinação, sabendo que mesmo em tempos difíceis, você pode encontrar maneiras de crescer e fazer uma diferença positiva. Em última análise, a vida de Eugênio III demonstra que as crises podem ser momentos cruciais de aprendizado e transformação. Ao refletir sobre sua vida e suas escolhas, você pode encontrar a inspiração necessária para enfrentar seus próprios desafios com uma nova perspectiva e uma renovada determinação para alcançar seus objetivos e propósitos mais profundos.
São Cirilo de Alexandria teve uma grande missão durante seu episcopado, a defesa do dogma de Maria como Mãe de Deus. Em um período de intensos debates teológicos, ele se destacou na luta contra a heresia nestoriana, que afirmava que Maria era apenas a mãe do homem Jesus e não de Deus. Essa batalha teológica não foi apenas uma disputa acadêmica, mas uma questão vital para a integridade da fé cristã. Pense na importância dessa luta. Para Cirilo, não era apenas uma questão de doutrina, mas de proteger a verdadeira compreensão de quem Cristo é. Sua batalha foi essencial para definir a fé cristã que conhecemos hoje. Agora, pense em sua própria vida. Quais são as batalhas que você enfrenta em relação às suas crenças e valores? Como você defende o que acredita ser verdade? São Cirilo nos mostra que é preciso coragem e firmeza para manter-se fiel às verdades fundamentais, mesmo quando há pressão para se conformar com ideias contrárias. Cirilo tomou uma posição firme contra o patriarca nestoriano, que estava divulgando uma visão errada sobre a natureza de Cristo. Imagine ter que confrontar uma figura influente e lidar com as repercussões dessa oposição. Isso me faz pensar, quando você se depara com desinformação ou mal-entendidos em relação às suas crenças, como você reage? A história de Cirilo nos desafia a sermos defensores da verdade com coragem e clareza. O Concílio de Éfeso em 431 foi um ponto decisivo na resolução dessa controvérsia. Cirilo desempenhou um papel crucial, ajudando a consolidar a doutrina da maternidade divina de Maria e a condenar as heresias de Nestoriano. Reflita sobre a importância dos concílios e reuniões em sua vida. Como você pode buscar sabedoria e discernimento ao tomar decisões difíceis? Cirilo nos ensina que, assim como ele buscou resolver a controvérsia teológica com sabedoria e oração, você também pode buscar a orientação de Deus ao enfrentar seus próprios desafios. Após o Concílio de Éfeso, a heresia de Nestoriano foi condenada, e a doutrina de Maria como Mãe de Deus foi firmemente estabelecida. Isso teve um impacto duradouro na Igreja e na compreensão teológica do cristianismo. Pergunte a si mesmo, como você pode contribuir para a verdade e a clareza em sua própria vida e em sua comunidade? Cirilo nos inspira a sermos firmes na defesa do que é verdadeiro e essencial para a nossa fé, mesmo quando isso significa enfrentar oposição. A defesa de Cirilo pela maternidade divina de Maria também revela a importância de proteger as verdades que são fundamentais para a nossa fé. A maneira como ele lidou com os conflitos teológicos nos ensina a importância de manter-se firme nas crenças que são vitais para a nossa espiritualidade. Como você está protegendo e promovendo os princípios que são essenciais para a sua vida cristã? A história de Cirilo é um convite para refletir sobre como você pode fortalecer sua fé e defender a verdade com a mesma determinação que ele demonstrou. São Cirilo de Alexandria deixou um legado duradouro com sua defesa apaixonada da verdade cristã. Sua vida nos lembra da importância de permanecer firme na fé, buscar a orientação de Deus e defender o que é verdadeiro e essencial. Como a história de Cirilo pode inspirar você a enfrentar suas próprias batalhas espirituais com coragem e convicção? Que passos você pode dar para ser um defensor mais eficaz da verdade em sua vida e em sua comunidade? Permita que a vida de São Cirilo de Alexandria o inspire a ser firme na defesa da fé e a buscar a verdade com coragem e dedicação. Ao enfrentar seus próprios desafios, lembre-se do exemplo de Cirilo e busque a força e a sabedoria que vem de Deus. Imagine estar no meio de uma crise e ser o escolhido para resolver um problema monumental. Eugênio III foi exatamente essa pessoa em um momento crítico da história da Igreja. Após retornar a Roma e assumir o controle, ele enfrentou uma série de desafios imensos. Pense nas crises que você já enfrentou em sua própria vida. Como você lidou com elas? Eugênio III não só teve que enfrentar conflitos políticos e sociais, mas também a necessidade de restaurar a ordem e a integridade na Igreja. O retorno de Eugênio III a Roma foi um ato de coragem. Ele conseguiu impor a paz, mesmo que por um breve período. No entanto, a paz não durou muito, e em 1146, ele teve que enfrentar novamente o desafio de Arnaldo de Brécia, que exigia a destruição total de Trastevere. Arnaldo estava determinado a desestabilizar a cidade e desafiar a autoridade papal. Pense em como você lida com situações em que, apesar de seus esforços, os problemas persistem. Eugênio III, ao recusar-se a comandar um massacre e fugir, demonstrou a importância de manter os princípios, mesmo sob extrema pressão. Eugênio III atravessou os Alpes e se exilou na França por 3 anos, onde enfrentou um novo conjunto de desafios. Sua escolha de exílio foi estratégica, mas também um sacrifício pessoal. Reflita sobre suas próprias decisões difíceis. Já teve que fazer um sacrifício para proteger seus valores ou seu bem-estar?
Como você pode aprender com as escolhas de Eugênio III para enfrentar suas próprias dificuldades? Durante seu exílio, Eugênio III não se limitou a esperar que os problemas se resolvessem. Em vez disso, ele convocou 4 concílios, implementou reformas significativas e trabalhou incansavelmente para defender a ortodoxia e promover mudanças necessárias na Igreja. Esse período de atividade e reforma é um poderoso exemplo de como a adversidade pode ser uma oportunidade para crescer e transformar a situação. Pergunte-se: como posso transformar meus desafios atuais em oportunidades de crescimento e melhoria? A determinação de Eugênio III em promover reformas e defender a Igreja, mesmo quando estava distante de Roma, mostra uma grande resiliência e comprometimento com sua missão. Ele via além das dificuldades momentâneas e trabalhava pelo bem maior. Isso nos leva a considerar: qual é o propósito maior que você está buscando em sua vida? Como suas ações diárias podem contribuir para alcançar esse propósito, mesmo quando enfrenta desafios? A história de Eugênio III é um poderoso lembrete de que, mesmo em tempos de crise, é possível e necessário agir com integridade e propósito. Ao enfrentar problemas complexos e adversidades, ele mostrou que a verdadeira liderança e compromisso não são apenas sobre enfrentar problemas imediatos, mas sobre manter a visão e trabalhar para soluções a longo prazo. Como você pode aplicar essa visão em sua própria vida? Considere como Eugênio III usou seu tempo de exílio e dificuldades para fortalecer sua liderança e implementar mudanças significativas. Isso é um exemplo inspirador de como lidar com os altos e baixos da vida. Reflita sobre como você pode enfrentar seus próprios desafios com coragem e determinação, sabendo que mesmo em tempos difíceis, você pode encontrar maneiras de crescer e fazer uma diferença positiva. Em última análise, a vida de Eugênio III demonstra que as crises podem ser momentos cruciais de aprendizado e transformação. Ao refletir sobre sua vida e suas escolhas, você pode encontrar a inspiração necessária para enfrentar seus próprios desafios com uma nova perspectiva e uma renovada determinação para alcançar seus objetivos e propósitos mais profundos. São Cirilo de Alexandria não se limitou a confrontar heresias e defender doutrinas. Um aspecto fundamental de seu trabalho foi a promoção e proteção da verdade cristã através da atuação pastoral direta. Sua abordagem não se restringia a debates teológicos ou decisões administrativas, ele estava profundamente envolvido na vida espiritual e moral de seu rebanho. Imagine a responsabilidade que Cirilo tinha. Ele não só lidava com questões teológicas complexas, mas também com o bem-estar espiritual de uma comunidade inteira. Sua tarefa era garantir que todos em sua diocese seguissem a verdadeira fé, e isso exigia uma liderança exemplar e uma visão clara. Em sua vida, você também pode enfrentar responsabilidades que vão além das tarefas diárias. Como você gerencia suas responsabilidades e cuida daqueles ao seu redor? A história de Cirilo desafia a considerar como você pode aplicar uma liderança com propósito e dedicação em sua própria vida. Cirilo não hesitou em tomar medidas firmes para proteger a fé. Ele fechou igrejas que não seguiam a doutrina correta e tomou decisões difíceis para preservar a pureza da fé cristã. Isso me faz pensar: como você lida com situações onde é necessário fazer escolhas difíceis para proteger seus princípios? A decisão de Cirilo de fechar igrejas que não professavam o verdadeiro cristianismo é um exemplo de como a firmeza na fé pode exigir ações difíceis. Como você pode aplicar essa coragem em sua própria vida quando confrontado com escolhas que desafiam seus valores? Além disso, Cirilo enfrentou a oposição de grupos que não aceitavam a maternidade divina de Maria. Ele não apenas desafiou as ideias errôneas, mas também trabalhou para corrigir o entendimento teológico da sua época. Pense em como você pode se envolver em sua comunidade para promover a verdade e o entendimento correto dos princípios que você valoriza. Cirilo nos mostra que, além de defender a verdade, é essencial educar e orientar aqueles ao seu redor sobre o que é correto. Cirilo também foi um exemplo de como a liderança espiritual deve ser acompanhada de uma verdadeira preocupação pastoral. Sua abordagem não era apenas sobre impor regras, mas sobre guiar e cuidar das pessoas de forma que elas pudessem crescer espiritualmente. Isso levanta a questão: como você demonstra cuidado e liderança em sua vida? Como você pode combinar a firmeza em suas crenças com uma abordagem pastoral que ajude os outros a crescerem em sua própria jornada espiritual? A maneira como Cirilo lidou com as heresias e suas ações para preservar a fé cristã também nos mostram a importância de estar preparado para enfrentar desafios em sua vida pessoal e espiritual. Ele não apenas reagiu a situações, mas tomou uma posição proativa para garantir a integridade da fé. Como você pode ser mais proativo em enfrentar os desafios que surgem em sua vida e em sua comunidade? A vida e o trabalho de São Cirilo de Alexandria são um exemplo poderoso de liderança espiritual e pastoral.
Sua dedicação em proteger a verdade cristã e guiar sua comunidade é algo que pode inspirar você a refletir sobre como está gerenciando suas próprias responsabilidades e desafios. Como a história de Cirilo pode influenciar a maneira como você cuida de suas responsabilidades e de outros em sua vida? Que mudanças você pode fazer para aplicar essa abordagem de liderança e cuidado em sua própria jornada espiritual? Deixe que a vida de Cirilo inspire você a combinar firmeza na fé com uma liderança pastoral genuína, buscando sempre promover o bem-estar espiritual dos que estão ao seu redor. São Cirilo de Alexandria teve um impacto profundo na igreja e na defesa da doutrina cristã. Uma de suas grandes contribuições foi seu papel na consolidação da maternidade divina de Maria durante o Concílio de Éfeso em 431. Este evento foi crucial para definir a posição oficial da Igreja sobre a natureza de Cristo e o papel de Maria, e sua importância vai muito além da história teológica, ela oferece lições valiosas para sua vida pessoal e espiritual. Imagine estar em uma situação onde suas crenças são desafiadas, e a verdade que você defende está sendo questionada. Cirilo enfrentou exatamente isso ao lutar contra a heresia de Nestoriano, que negava a natureza divina de Jesus, e, consequentemente, a maternidade divina de Maria. Sua resistência foi crucial para afirmar a doutrina correta. Como você reage quando suas crenças são colocadas à prova? A história de Cirilo convida a considerar como você pode se manter firme em suas convicções, mesmo quando enfrenta desafios e oposição. No Concílio de Éfeso, Cirilo desempenhou um papel fundamental na defesa da doutrina cristã. Ele argumentou vigorosamente em favor da visão ortodoxa e ajudou a garantir que a maternidade divina de Maria fosse reconhecida oficialmente. Reflita sobre a importância desse evento. Como você pode se envolver em sua comunidade para proteger e promover os valores que são importantes para você? Cirilo nos ensina que é essencial não apenas defender a verdade, mas também estar disposto a trabalhar arduamente para garantir que as doutrinas corretas prevaleçam. O Concílio de Éfeso também é um exemplo de como a verdade e a clareza doutrinária são vitais para a unidade da Igreja. Cirilo ajudou a resolver um conflito teológico que poderia ter dividido a comunidade cristã. Isso levanta uma pergunta importante: como você busca a clareza e a unidade em suas próprias interações e comunidades? Como você pode contribuir para resolver conflitos e promover a verdade de maneira construtiva? A decisão de Cirilo de enfrentar e corrigir as heresias também revela a importância de se manter firme na fé, mesmo quando há forte oposição. Sua coragem e determinação foram fundamentais para a preservação da doutrina cristã. Pense em como você pode aplicar essa mesma coragem em sua vida diária. Quando você enfrenta desafios ou tentações, como você se mantém firme em suas convicções e continua a buscar a verdade? A história de São Cirilo de Alexandria também destaca a necessidade de líderes que estejam dispostos a tomar decisões difíceis e a confrontar a heresia com firmeza. Sua atuação no Concílio de Éfeso nos mostra que defender a verdade muitas vezes requer coragem e ação decisiva. Pergunte-se: como você pode ser um defensor mais eficaz da verdade em sua própria vida e comunidade? Como você pode usar sua fé e conhecimento para enfrentar e corrigir erros e mal-entendidos? São Cirilo não apenas defendeu a doutrina cristã, mas também ajudou a estabelecer uma base sólida para a fé que perdura até hoje. Sua contribuição no Concílio de Éfeso é um exemplo de como a liderança e o compromisso com a verdade podem ter um impacto duradouro. Como a vida e o trabalho de Cirilo podem inspirar você a agir com coragem e convicção em sua própria jornada espiritual? Permita que a história de Cirilo de Alexandria o motive a buscar a verdade e a promover a unidade com determinação e amor. Envolva-se ativamente na defesa dos princípios que você valoriza e busque sempre a clareza e a integridade em suas crenças e ações. Que a vida de Cirilo seja um farol para sua própria caminhada de fé.